Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Aniversário de Curitiba, Paraná, 332 anos. Aniversário de Salvador, Bahia, 476 anos. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 24 graus, máxima de 33 graus, Salvador, Bahia. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,76. Valor do euro, em alta, R$ 6,23. Índice Bovespa, em baixa, 0,94%, 131.902 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 3,0%, valendo R$ 487.941,12. IPCA, em alta, 1,31%, fevereiro de 2025. Taxa Selic, em alta, 14,25%, 19 de março de 2025. Valor do ouro, R$ 578,99. Notícias nacionais. Governo de Israel acusa PCC de usar banco digital e criptomoedas para financiar terrorismo. O Ministério da Defesa de Israel emitiu um comunicado ao governo brasileiro, enviado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ao Ministério Público do Estado de São Paulo e à Polícia Federal, em que alerta sobre a utilização de carteiras digitais com criptomoedas vinculadas a uma fintech do Brasil que seria ligada ao primeiro comando da capital. Deputado pede que Tribunal de Contas da União suspenda a licitação milionária para publicidade dos Correios. Na representação, protocolada na quinta-feira, o deputado estadual Leonardo Siqueira destaca que a licitação milionária está sendo feita no mesmo momento em que os Correios têm registrado um rombo de 3,2 bilhões de reais em suas contas. Só em janeiro de 2025, a estatal acumulou um déficit de 424 milhões de reais. A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural lançou nesta sexta-feira uma chamada pública para selecionar entidades para atuar em programa de assistência técnica e extensão rural nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Quase 9.000 famílias serão beneficiadas nas três regiões. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta sexta-feira para manter sua própria decisão que anulou os processos abertos contra o ex-ministro Antônio Palocci na Operação Lava Jato. Toffoli considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial para proferir as sentenças contra os réus das investigações. Apesar da anulação, o acordo de delação assinado por Palocci está mantido. Em um dos processos, ele foi condenado a 12 anos de prisão. Moraes arquiva investigação contra Bolsonaro por suposta falsificação de cartão de vacina. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu o fim da investigação, argumentando que a Polícia Federal não conseguiu provas que confirmassem a delação feita pelo tenente-coronel Mauro Cid. Ministro Luiz Fux, do STF, vota contra recurso em que defesa pede soltura de Robinho, ex-jogador cumpre pena na penitenciária 2 do complexo de Tremembé, no interior paulista. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão na Itália pelo envolvimento no estupro coletivo de uma mulher, ocorrido dentro de uma boate em Milão, em 2013. A sentença foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça para que fosse cumprida no Brasil. Moraes segue o entendimento da Procuradoria-Geral da República e determina a ida de Débora Rodrigues dos Santos para a prisão domiciliar. Cabeleireira está presa há 2 anos por escrever a frase "Perdeu, Mané com batom" na Estátua da Justiça em frente à sede da Corte. Polícia Federal e Controladoria-Geral da União miram crimes ambientais e outros delitos em Minas Gerais. Operação Parcous ainda investiga crimes de corrupção e peculato. Polícia Federal e Receita Federal fecham depósito clandestino de bebidas ilegalmente importadas no Paraná. A proprietária do depósito foi presa em flagrante e mais de 4.200 garrafas de vinhos argentinos foram apreendidos no município de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Piloto morre em queda de avião agrícola no interior de São Paulo. A aeronave realizava a pulverização de um canavial entre Guaíra e Miguelópolis. Escritora Heloísa Teixeira morre no Rio, aos 85 anos, devido a complicações de pneumonia e insuficiência respiratória aguda. A escritora ocupava a cadeira 30 da Academia Brasileira de Letras. 15ª Conferência da Convenção sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres será no Brasil em 2026. Evento será realizado em Campo Grande de 23 a 29 de março. Começa prazo para saque de dinheiro esquecido do PIS/PASEP. Os resgates poderão ser feitos até o dia 26 de janeiro de 2026. Sorteio de hoje da Mega Sena 2846 pode pagar prêmio de 40 milhões de reais. Ciência e tecnologia.
Bill Gates diz que inteligência artificial vai substituir médicos e professores em 10 anos. Para o ex-diretor executivo da Microsoft, seres humanos podem se tornar menos necessários para atividades profissionais com o passar do tempo. Início da vida na Terra ganha nova hipótese a partir de experimento antigo. Pesquisadores sugerem que descargas elétricas quase invisíveis poderiam ter tido poder suficiente para sintetizar aminoácidos. Esportes. Dorival Júnior é demitido do comando da seleção brasileira. CBF tomou a decisão após a derrota por 4-1 para a Argentina, em Buenos Aires. Favoritos para assumir o cargo são o italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, e o português Jorge Jesus, que comanda o Al Hilal. Cruzeiro usa reservas, vence Blumenau e rebaixa time catarinense na Superliga Masculina de Vôlei. Com liderança e vaga nos playoffs garantidos, time celeste rodou o elenco e venceu por 3-0 no ginásio do Riacho. No retorno de Dani Lins, SESI Bauru bate o Fluminense por 3-0 e larga na frente nas quartas da Superliga Feminina de Vôlei. As donas da casa não tomaram conhecimento do tricolor, com dominância em todos os fundamentos do jogo, abriram 1-0 na primeira série melhor de 3 dos playoffs. Djokovic bate Dimitrov e vai à final do Miami Open em busca do 100º título na carreira. Sob o olhar de Lionel Messi, tenista sérvio garantiu a vitória diante do búlgaro por 2-0 nos Estados Unidos. Notícias internacionais. Volodymyr Zelensky diz que a Ucrânia não reconhecerá ajuda militar como empréstimos. Declaração é feita em momento em que líder ucraniano tem dificuldades de negociar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Itália limita a concessão da cidadania para evitar comercialização. O país concede sua nacionalidade seguindo, entre outros, o princípio do ius sanguinis, ou seja, por descendência ou filiação, o que levou muitos estrangeiros, descendentes de antigos imigrantes italianos, a reivindicá-la. Fã de Breaking Bad é preso em laboratório de metanfetamina na Itália. Jovem foi surpreendido cometendo crime no norte do país, pena pode chegar até 20 anos de prisão. Israel reage e ataca sul de Beirute pela primeira vez desde o cessar-fogo. Disparos aconteceram depois que 2 projéteis foram disparados contra Israel. As forças de defesa de Israel disseram que atingiram um local de infraestrutura terrorista usado para armazenar veículos aéreos não tripulados pela unidade aérea do Hezbollah na área de Dahiya, um importante reduto terrorista do Hezbollah em Beirute. Após terremoto, capital da Tailândia fica paralisada em meio ao medo e ao caos. Todos os sistemas de trens urbanos foram suspensos e as estradas ficaram bloqueadas em Bangkok. A cidade registrou tremores de magnitude até 7,1, a mais de 1.000 quilômetros do epicentro, no país vizinho Mianmar. Pelo menos 9 pessoas morreram na Tailândia em meio aos estragos deixados pelo tremor e ruas de Bangkok ficaram cobertas por escombros e lotadas de veículos abandonados. Terremoto amplia drama de Mianmar, devastado por guerra civil. O governo militar de Mianmar informou que ao menos 144 pessoas morreram e outras 730 ficaram feridas no país após um terremoto de 7 graus na escala Richter, o sismo mais devastador na nação asiática em mais de 100 anos. Donald Trump adverte Irã e diz que coisas muito ruins vão acontecer se o regime não dialogar com os Estados Unidos. Em declarações à imprensa na Casa Branca, o presidente norte-americano lembrou que no início deste mês enviou uma carta ao líder supremo de Teherã, o Ayatollah Ali Khamenei, pedindo que ele negociasse o programa nuclear iraniano. Governo Trump encerra oficialmente a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e notifica o Congresso dos Estados Unidos. De acordo com o governo americano, a USAID se afastou de sua missão original e passou a financiar iniciativas que, segundo a Casa Branca, não servem aos interesses do povo americano. Governo Trump pede para a Suprema Corte destravar deportações de venezuelanos. Recurso apresentado nesta sexta-feira pede aos juízes do tribunal que anulem a decisão do juiz distrital James Boasberg, que bloqueou novas deportações sob legislação de 1798. Estados Unidos deportam influenciador venezuelano, apoiado por Maduro, que incentivava invasões de casas. Leonel Moreno usava sua popularidade no TikTok, onde acumulava mais de 500 mil de seguidores, para incentivar a ocupação ilegal de residências em território norte-americano. Ele foi enviado de volta à Venezuela na quinta-feira, em um voo da companhia estatal Conviasa, com outros 177 migrantes ilegais. Familiares de diversos presos políticos realizaram um protesto em frente à sede do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em Caracas, nesta sexta-feira, para exigir a libertação de seus entes queridos, atualmente mantidos em prisões e tendo seus direitos violados pelo regime do ditador Nicolás Maduro na Venezuela. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1549, Tomé de Sousa, militar e político português, que havia sido nomeado pela coroa portuguesa como o primeiro governador-geral do Brasil, chegou à Bahia trazendo colonos.
jesuítas, funcionários e o regimento. É fundada a cidade de Salvador, na Bahia, primeira capital do Estado do Brasil, Estado colonial do Reino de Portugal. Em 1638, colonos suecos fundam o primeiro assentamento europeu no que hoje é o estado norte-americano de Delaware, chamando-o de Nova Suécia. Em 1693, o capitão povoador paulista, Mateus Leme, funda a vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que veio a ser o município brasileiro de Curitiba. Em 1858, inaugurada a Estrada de Ferro Central do Brasil, antes da proclamação da República, em 1889, a ferrovia denominava-se Estrada de Ferro de Pedro II. Em 1882, primeiro voo no Rio de Janeiro de um balão dirigível, Le Vitória, e terceiro voo no mundo, por Júlio César Ribeiro de Souza, um escritor e inventor brasileiro. Em 1886, Wilhelm Seiminitz, um enxadrista judeu do Império Austríaco, vence Johannes Ukertor Tortorzuko, um proeminente enxadrista de origem polaco-judaica, e consagra-se o primeiro campeão mundial de xadrez. John Pemberton, um farmacêutico e inventor norte-americano, fabrica o primeiro lote de Coca-Cola em um quintal em Atlanta, Estados Unidos. Em 1973, Guerra do Vietnã, os últimos soldados dos Estados Unidos deixam o Vietnã do Sul. Em 1974, a sonda Mariner 10, da NASA, é a primeira a sobrevoar Mercúrio. Em 2006, Programa Espacial Brasileiro. O primeiro astronauta do Brasil, Marcos Pontes, parte do centro de lançamento de Baikonur, no Cazaquistão, na nave Soyuz TMA-8, para a Estação Espacial Internacional. Em 2017, a primeira-ministra Theresa May invoca o artigo 50 do Tratado da União Europeia, dando início formal à retirada do Reino Unido da União Europeia. Em 2019, rompimento de barragem em Machadinho do Oeste, no estado brasileiro de Rondônia, deixa cerca de 100 famílias isoladas. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.